Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Quero aqui deixar uma palavra para o seu coração nesta tarde, que se encontra em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Irmãos, a palavra de Deus vai nos ensinar hoje, nesta tarde. Eu estava meditando aqui e Deus tem falado comigo, já falou muito sobre perdão. E o perdão é só para aqueles que são perdoados. Mas para a gente entender o que Jesus quer nos ensinar, aqui o contexto é o seguinte: Jesus vai falar sobre o pecado de um irmão. E Jesus fala assim: quando um irmão pecar contra você, vá até ele e repreenda ele. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele não te ouvir, chama um ou duas testemunhas e repreenda-o. Se ele te ouvir, amém, ganhaste teu irmão. Se ele não quiser ouvir, vai e apresenta a igreja. Se ele não quiser ouvir a igreja, considera-o gentil e publicano. E aí Jesus vai acrescentar: em verdade vos digo, que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Aí ele vai falar: porque onde dois ou três estiverem reunidos, eu estarei ali, no meio deles. E aí Pedro vai questionar: Senhor, mas até quantas vezes meu irmão pecar contra mim, eu tenho que perdoá-lo? Até 7 vezes? Jesus vai dizer: não só até 7, Pedro, mas 70 vezes 7. O que nós aprendemos? Que sempre que as pessoas errarem conosco, falar mal de nós, nos criticarem, apunhalar a nós pelas costas, nos maltratar, e essa pessoa vir até nós pedir perdão, temos que perdoar. Então o perdão é sempre que as pessoas nos ferir, nos questionar. Às vezes a pessoa nem vem pedir perdão, mas dentro do nosso coração devemos perdoar. Porque se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. Porque Jesus falou: se ligar aqui, será ligado lá. Se desligar aqui, será desligado lá. E aí Jesus vai contar uma parábola, falar sobre a parábola do credor incompassivo. Ele vai falar que tinha um certo rei que quis acertar a conta com seus servos, e chegou um que lhe devia 10.000 talentos. E 10.000 talentos, meus irmãos, na época de Jesus, um talento equivalia a 6.000 denários. Então, 10.000 talentos, na época de Jesus, equivalia ao valor de 60 milhões de denários. Nos dias de hoje, vamos trazer para o real, dá 60 milhões de reais. Então, na época, era uma dívida impagável que aquele servo devia àquele certo rei. Só que aí o senhor falou: não tenho como pagar, eu não posso pagar. Aí o rei falou: então vai vender sua esposa, seus filhos, e vou pegar eles como escravos e para pagar essa dívida. E aí ele clamou: Senhor, tem misericórdia de mim, eu vou pagar tudo, tem compaixão de mim que eu vou pagar. E aí o certo rei ali ficou com compaixão dele e falou: não, a tua dívida está perdoada, você não me deve mais nada. Aí ele estava alegre da presença do rei, contente porque foi perdoada aquela dívida impagável. Encontrou um seu conservo que lhe devia 100 denários, ou seja, 100 denários era um dia de trabalho. Ele devia 10.000 talentos, 60 milhões de reais. Vamos trazer por dia de hoje. Aquele outro servo devia a ele 100 reais, um dia de trabalho. E aí ele falou: paga o que você me deve. E aí falou: não tem como pagar, mas eu vou te pagar, tem paciência. Aí ele não quis, ele sufocava ele, falou: paga o que me deve, paga o que você me deve. E aí ele falou: seja generoso para comigo, tem compaixão de mim que eu tudo vou te pagar. E ele não quis. Levou ele até a prisão e colocou ele lá para que ele pagasse toda a dívida. Os outros conservos, vendo aquilo, foram falar ao rei. Falaram: rei, sabe aquele servo que o senhor perdoou aquela dívida imensa e impagável? Então, ele encontrou um conservo e não quis perdoar uma dívida pequenininha. Qual é a moral da história? Qual é a interpretação aqui que nós aprendemos aqui falando sobre o perdão? A interpretação é o seguinte, irmãos:
Porque terminando a história, Jesus vai dizer, então chama aquele servo malvado e traga ele aqui. Aí o rei falou, ó, eu te perdoei aquela dívida impagável e você não quis perdoar aquele teu conservo que devia uma dívida pequena, joga ele nas trevas exteriores. Ou seja, aqui fala, irmão, de que quando alguém nos fere, é algo pequeno, é algo muito pequeno em relação ao que nós pecamos contra o Senhor. Esse rei aqui simboliza a Jesus, a Deus, que nós não temos como pagar os nossos pecados. Jesus pagou na cruz, ele morreu ali, derramou seu sangue. Então a salvação é por graça, é um presente merecido. Nada do que eu faça, nada de obras de caridade que eu faça. Eu posso ser a pessoa mais rica do Brasil, pegar meu dinheiro, ir lá na África, tirar aquele povo tudo da pobreza. Eu posso fazer jejuns grandes, jejuns longos, eu posso fazer obra de caridade, eu posso orar 24 horas por dia, eu posso fazer toda a obra de caridade, obras que eu faço com as minhas mãos, ajudar o pobre na rua, dar esmola. Nada do que eu faça vai pagar os meus pecados, porque Jesus já pagou na cruz, porque Ele é o único que pode pagar o nosso pecado, porque Ele não tinha pecado. Ele era o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Então, aí nós entendemos, quando a gente entende este mistério, que a gente é perdoado pela graça, mediante a fé, aí nós não conseguimos deixar de perdoar alguém que nos fere. Então, às vezes a gente não quer perdoar aquela coisa, algo que alguém te fez que é tão pequeno em relação ao que nós fazemos com Deus, porque nós pecamos, irmão, sem a gente falar nada, sem a gente fazer nada, a gente peca muito em pensamento. Por dia, nossa mente, ela viaja, ela vagueia muito, ela pensa muitas coisas, e a gente, sem falar nada, sem fazer nenhuma ação, a gente peca. Imagina a gente agindo, falando. A gente é pecador, e quando a gente reconhece que a gente foi salvo pelo perdão imerecido de Jesus, quando alguém fazer algo com a gente vai perdoar. Só que, irmãos, não é fácil a gente perdoar. Não é fácil a gente pedir perdão. Porque para a gente perdoar, a gente tem que se sentir perdoado. Então, quem perdoa é só quem se sente perdoado. É só quem encontrou Jesus de verdade e entendeu que era pecador, que merecia ir para o inferno, mas mesmo assim Jesus morreu na cruz por mim, por você. Ele derramou seu sangue ali. Ele não pensou em nenhum segundo em desistir naquele momento de angústia, de dor, onde as pessoas não queriam ali estar ajudando ele, as pessoas afastaram dele, as pessoas fugiram da presença dele, negaram, traíram, e ele mesmo assim não desistiu de mim e de você. Então, quem perdoa é quem é perdoado. E como Jesus falou, se a gente ligar aqui, será ligado lá. Então, se você perdoar alguém aqui, no céu abre as portas para você entrar. Se você não perdoar aqui, a porta do céu também não vai se abrir para você, estará fechada. Então você que decide. Quando você perdoa, lá você entra. Quando você não perdoa, lá você não entra. Amém? E eu quero contar um testemunho que eu tive que pedir perdão para uma mulher. Há muitos anos atrás, por volta lá do ano 2008, eu bati no carro de uma mulher. Um domingo eu estava jogando bola. E aí eu estava de moto, ela parou na bifurcação e eu vim meio rápido, não dei tempo de parar, não consegui parar, bati no paralama dela. E aí eu falei com ela, vai lá, faça o orçamento, que aí amanhã você vai na minha casa, dei o endereço para ela e aí a gente se acerta. Ela falou, tá bom. Isso na segunda-feira ela chegou lá, falou, vim aí para nós acertar. Aí eu falei, não vou pagar não, você também estava correndo, você parou na minha frente e não vou pagar não. Ela falou, então tá bom. Que Deus te dê em dobro. Eu falei, tá bom. E aí ela foi embora. Mas antes eu não conhecia a palavra de Deus. Eu li a Bíblia quando eu fiz o catecismo na Igreja Católica. Fiz o catecismo e nunca mais li Bíblia assim. Mas aí quando eu
era católico, Deus usou a minha curiosidade, porque eu sou muito curioso. E aí, através das histórias bíblicas, os filmes de Jesus, de Abraão, de Isaac, Jacó, Elias, os profetas da Bíblia, os homens de Deus, Deus foi me chamando através da minha curiosidade. Eu queria saber se aquelas histórias contadas nos filmes eram o que estava na Bíblia. E aí eu não tinha uma Bíblia grande que tinha o Velho Testamento. Eu só tinha uma Bíblia pequena, aquela de catequese da Igreja Católica, quando a gente fez o catecismo. E aí eu queria conhecer a história da criação, até que eu consegui essa Bíblia. E quando eu estou lendo a Bíblia, aí eu cheguei em Mateus 5:23. Se você vem diante do altar e lembrar que alguém tem algo contra você, deixa a oferta diante do altar, vá lá, faça as pazes com aquela pessoa e depois venha oferecer a oferta. Eu falei, ixi, meu Deus, e agora? E eu bati no carro da mulher, falei que ia pagar e eu devo a mulher, eu tenho que ir lá e acertar com ela. Mas e aí, irmão, como que a gente faz? A gente errou, fazia mais uns 3, 4 anos, não lembro direito a data certa, que eu tinha feito isso, que eu tinha batido e não tinha pagado no carro da mulher. E aí o Espírito Santo vai lá, peça perdão, e essa passagem que eu acabei de falar com os irmãos, essa parábola, lendo a de Mateus 5:23, sobre acertar, pedir perdão, fazer as pazes, para depois oferecer a oferta. Eu falei, ixi, como que eu vou fazer? Agora eu não posso oferecer a oferta não fala só dinheiro, é uma oferta de adoração, de louvor, de gratidão a Deus. Então eu não poderia chegar diante de Deus e oferecer minha gratidão, o meu amor a Ele, se eu estava devendo. Se alguém tinha algo contra mim, e aí o que eu fiz? Eu falei, então me ajuda, Senhor, a pedir perdão. Aí um dia eu estava lá em Louveira, no bairro Santo Antônio, no porto do Lago Azul, e aí quando eu estou lá para abastecer, não lembro se era o carro, se era uma moto, eu vi uma mulher que eu tinha batido no carro dela. Só que eu não tive coragem, meus irmãos, não tive coragem. Mas passou o tempo e Deus sempre me incomodando e eu lendo a palavra de Deus, buscando conhecer a Deus, a palavra, e aí de novo Deus deu outra oportunidade, lá no mesmo posto do Lago Azul, de Louveira, no bairro Santo Antônio, a mulher de novo lá, e eu abastecendo de novo, e o Espírito Santo vai lá, e eu não tive coragem. Mas Deus dá oportunidade, irmão, para nós se arrepender, para nós pedir perdão, para nós perdoar. Um dia eu estava lá em Louveira também, nessa época eu morava em Louveira, hoje eu moro em Vinhedo, aqui na Capela, no bairro Capela de Vinhedo. E aí eu estava lá em Louveira, no bairro Santo Antônio, na praça ali da Igreja Católica, e aí eu estava eu e minha esposa tomando caldo de cana, e aí chegou uma amiga dela e ficaram conversando. Eu fiquei assim, vendo pessoas comprarem, pessoas passearem, e quando eu olho assim, vem chegando uma mulher na praça. Quando eu vi, eu reconheci que era a mulher do carro que eu tinha batido. Aí dentro de mim o Espírito Santo vai lá e peça perdão para ela. E aí eu fui já de encontro a ela, já estava com o dinheiro no bolso, na época tinha ficado R$100. Aí tirei o dinheiro do bolso. Quando ela pisou na praça, eu falei, oi, tudo bem? Ela falou, tudo bem o quê? Vai pagar o que você deve. Eu falei, é isso que eu quero. Tirei o dinheiro do bolso, está aqui, você me perdoa? Ela falou, perdoou. Quando ela falou isso, saiu um peso das minhas costas. Então, irmãos, foi difícil, não foi fácil, mas eu fui lá e pedi perdão, obedeci a palavra, porque tem pessoas que lê a Bíblia, vê o que a Bíblia ensina, mas eles não obedecem. Então não adianta a gente ouvir a palavra, ver pregações e não obedecer o que a palavra ensina. Então nesta tarde, se você precisa pedir perdão a alguém, vá, peça perdão, porque se você não pedir, os seus pecados também não vão ser perdoados. E se você também não perdoar, os seus pecados também não vai ser perdoado, como aquele servo lá, que ele foi perdoado e não quis perdoar o seu conservo. Então, para a sua meditação, para que você entenda quem é Deus, para conhecer a Deus, para viver os planos de Deus na sua vida, você tem que obedecer a palavra. E hoje a palavra falou sobre o perdão. E se você precisa se reconciliar com alguém, se reconcilie enquanto há tempo, porque o Senhor está vindo buscar a sua igreja e você não pode ser pego desprevenido. Temos que estar sempre atentos, sempre fiel, sempre andando em santidade, para que quando Jesus vier buscar a sua igreja, estejamos prontos para recebê-lo, para
subir com Ele aos céus. Amém? Então, esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta tarde. Espero que através dela Deus possa tocar em seu coração e você fazer o que você tem que fazer. Deus abençoe. Uma ótima tarde. Fique com Deus. Um abraço.